Olá, queridos! Tudo bem? Como estamos? Nossa aula de hoje tá bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai falar sobre relaxamento, a ciência do relaxamento, mas a gente vai abordar aqui também questões bioquímicas, tá? Porque a gente vai entender isso mais cientificamente. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Se alguém quiser pegar aí uma canetinha, um papel, e anotando, fazendo algumas reflexões, tá? Tenho certeza que vai ser bem legal. Então vamos lá. Por que a gente não consegue relaxar? Vamos entender aqui um pouco do processo bioquímico, tá bem? O que acontece no nosso corpo que vai colocar a gente em situação de fuga constante ou falta de respiração, hormônios. Vamos entender um pouco disso aqui. Em alguns dias, é normal, né, que a gente esteja com um ritmo mais acelerado, né? A gente fica exposto a situações de estresse, muitas preocupações, muita ansiedade, e alguns dias a gente está ali impregnado de estagnação. Dependendo do estado, né, em que algumas pessoas se encontram, esses sentimentos podem se prolongar devido à alta carga de pressão que vai sendo acumulada em algumas situações. E por isso fica cada vez mais difícil de relaxar. Então, se eu estou aqui vivendo uma certa dificuldade e eu não estou relaxando, então isso está se acumulando, se acumulando, se acumulando e crescendo dentro de mim. Então, quanto mais isso cresce, mais difícil é de conseguir um estado de relaxamento. Isso acontece porque o nosso sistema nervoso simpático é o responsável pelas alterações no organismo. E em situações de estresse ou emergência, ele nos deixa em estado de alerta, preparados para reações de luta e fuga. Esse sistema libera hormônios que ativam o metabolismo, fazendo com que as frequências respiratória e cardíaca aumentem dependendo do estado emocional que a gente se encontrar. Essa situação pode ser mais comum do que a gente gostaria e as consequências são grandes. Para que a gente, né, consiga atingir aí um estado mais tranquilo, é preciso que a gente encontre um equilíbrio entre o sistema autônomo simpático e parasimpático. Esse segundo, o parasimpático, ele tem a função de fazer o organismo retornar ao estado de calma em que o indivíduo se encontra antes da situação estressante. Então, ele tem o objetivo de fazer a gente voltar ao normal, voltar ao equilíbrio, retornar ao equilíbrio, tá? Para isso, é importante que cada um desenvolva habilidades para alcançar um estado de relaxamento, para que a gente possa ativar esse sistema parasimpático e deixar ele fazer o trabalho dele, porque o trabalho dele é isso, é fazer a gente retornar. Mas para isso, a gente tem que desenvolver habilidades para se colocar nesse estado de relaxamento, ok? Gabi, essa tensão constante traz algum prejuízo para mim? Vamos lá. Quem vive aí em estresse constante? Quem vive aí em ansiedade constante? Quais são os prejuízos disso, né? Tanto o sistema nervoso simpático como o parasimpático são partes do sistema nervoso autônomo que é responsável pelas ações espontâneas do corpo, tá? Como respiração, batimentos cardíacos, digestão, controle da temperatura do corpo e várias outras funções. Então, assim, essas coisas acontecem sem que a gente precise pensar nela. Você não tem que pensar em respirar, você já respira, né? Você não tem que pensar em bater o seu coração ele bate por você. Tá bom? São ações espontâneas. Por isso, poucas pessoas percebem. Mas quando a gente é submetido ao estresse, acontecem fenômenos quase imperceptíveis no nosso corpo. Há um grande aumento do trabalho orgânico. Né? O que isso significa? Os nossos sistemas corporais, eles são levados ao estado de alerta. Isso gera um aumento da pressão
arterial, na frequência cardíaca, na frequência respiratória e na condução elétrica da pele, porque os sistemas estão interligados. Então, você afeta um, você acaba influenciando também no outro. Então, é por isso, né, que você sente teu coração batendo mais rápido, por isso que a tua respiração fica falha, porque um sistema está afetando o outro, está influenciando o outro, ok? Isso se dá porque em tais situações, né, o organismo recebe grandes cargas de cortisol. Cortisol é o hormônio que ajuda a controlar o estresse. Cortisol controla o estresse. Ele reduz inflamações e ele auxilia também no nosso sistema imunitário. Essas reações hormonais são naturais, ok? São naturais. Assim como as emoções que o nosso organismo gera. Ou seja, os hormônios são normais, as emoções são reações dos hormônios. As emoções são reações bioquímicas, tá? E essas coisas, né, elas acontecem para que a gente possa se adaptar melhor às mudanças que ocorrem ao nosso redor. Então, de uma forma geral, o aumento dos níveis de ativação do corpo é uma resposta útil e natural para lidar com as demandas que vêm de fora, tá? Porque o nosso corpo é muito inteligente, então, né, olha para o teu corpo, olha como é que o teu corpo funciona, olha como o teu corpo trabalha, olha toda essa inteligência que existe dentro de você. Então, quando tudo está funcionando em harmonia, tudo funciona realmente para um motivo. Assim como, vamos falar aqui rapidamente do medo, né? Por que a nossa raça, a raça humana, está viva até agora? O medo manteve a gente vivo. O medo manteve a gente vivo. Porque a gente tem medo de morrer, a gente tem medo da morte. A humanidade, a raça humana. Então, emoções, hormônios, são coisas necessárias e úteis quando estão em equilíbrio, tá bom? Só que, com a vida turbulenta que a gente vive hoje, né? Essa correria, problemas diários, estresses diários, né? O que acontece é que altas doses hormonais são liberadas com muita frequência. Então, o que seria uma frequência normal de liberação do cortisol acaba vindo num excesso, né? Isso é liberado com muita frequência, o que gera muitos problemas, como redução na imunidade, hipertensão, perda de memória ou doenças cardíacas também. Em outras palavras, quando a gente não consegue relaxar durante longos períodos, os mecanismos de defesa do nosso organismo acabam produzindo efeitos prejudiciais para a nossa saúde, que passa a sofrer diretamente os danos causados pela tensão constante. Ou seja, o nosso corpo ele consegue fazer uma parte, beleza, mas a gente também tem que fazer a nossa. Nosso corpo ele vai ficando sobrecarregado, ele está ali funcionando. E de repente ele está acumulando. A gente tem que saber parar para deixar o nosso corpo realizar as funções dele com harmonia. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Gabi, por onde eu devo começar se eu quero relaxar? Vamos lá. Vamos entender aqui uma coisa. Vamos fazer aqui uma separação. Dar um passeio é legal, passar um tempo com a família é legal, passar um tempo com os amigos é ótimo, viajar, assistir filmes. É muito bom fazer isso. É muito bom, né? Você se dá um tempo para parar, dar uma acalmada, dar uma tranquilizada. Mas essas coisas não são propriamente técnicas de relaxamento, tá? De modo geral, tudo isso é muito importante, porque ajuda a gente a desconectar dos problemas, né, desconectar das preocupações, mas não configuram um relaxamento completo do nosso organismo. Conseguiu entender isso? Essas atividades, né, elas vão ajudar a gente a focar nossa atenção em outra coisa e fazer com que a gente se distraia daquilo que vai causar ansiedade, mas não necessariamente nos relaxa de forma completa e eficiente. Vai relaxar sim de uma forma superficial, tá bem? Mas de forma profunda não vai, tá? De certo modo, se a gente se mantém ativo, né, nessas atividades,
enquanto o objetivo do relaxamento é desativar fisiologicamente, então é por isso que essas questões não vão fazer com que o nosso organismo funcione como ele quer funcionar. Porque o nosso organismo ele quer funcionar de forma a buscar o equilíbrio, tá? E o que acontece é que nessas situações a gente está ativo. Então a gente quer desativar para fazer com que o nosso corpo entre num estado de descanso, tá? Então o relaxamento é um estado físico de descanso profundo. Vou repetir. O relaxamento é um estado físico de descanso profundo que produz mudanças na nossa resposta emocional e fisiológica ao estresse, tá? Em oposição àquela resposta constante de luta e fuga. Então isso quer dizer que o relaxamento ele vai servir para a gente diminuir a ativação que é produzida pelo processo de estresse. Tá? Porque no processo de estresse, a gente está constantemente querendo ou lutar ou fugir, ou lutar ou fugir, ou lutar ou fugir. É sempre uma ativação constante. E o relaxamento, ele vem como oposição a isso. Ele vem para trazer um estado de descanso. É desativar, é dar um reset. Dar um reset no organismo. Tá? O que acontece quando você está mexendo no teu computador ou no teu celular e de repente você vê que ele começa a ficar pesado? Ele fica pesado ou alguma coisa trava. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Vou reiniciar. Vou reiniciar meu celular. Vou reiniciar meu computador. É a mesma coisa com a gente. Só que às vezes nem mesmo o sono faz isso. Às vezes a gente dorme e o nosso sono não é reparador. Porque mesmo no sono, o nosso subconsciente continua. Ele continua ativo, ativo, ativo. Então a gente tem que trazer essa habilidade de relaxamento profundo para poder trazer esse reset para o nosso organismo, ok? Para trazer esse descanso profundo para o nosso organismo, tá bom? Então, né, esse estado de estresse é estado também de ansiedade, tá bem? Tá tudo ligado. Estresse, ansiedade, medo, tá bom? Para conseguir relaxar, a gente tem que controlar essa ativação corporal. E para isso existem muitas técnicas para isso. Então, Gabi, você conhece alguém que teve resultado, né, em superar essa dificuldade de estar constantemente ativo? Eu vou dar um exemplo da minha mãe, porque a minha mãe é engraçado, né? Ela provavelmente vai até assistir essa aula e ela vai rir, porque eu sempre conto casos dela, sempre conto histórias da minha mãe, porque é bom, né, ilustrar para vocês e ela adora também. Então eu vou contar da minha mãe. Minha mãe, sua minha irmã também sabe. Minha mãe é muito ativa. Ela é muito ativa, ela não sabe parar. Antigamente, minha mãe não sabia parar para assistir uma novela, não sabia ficar sentada no sofá e ler um livro. Ela tinha que estar o tempo inteiro fazendo um monte de coisa. O tempo inteiro fazendo um monte de coisa. Mesmo conversando com a gente. Ela levantava e fazia não sei o que, ia pegar não sei o que lá. Aí você tinha que falar com ela, andando pela casa. Era sempre assim. E sempre lidando, né, com estresse também, sempre lidando com ansiedade. E então, a minha mãe começou a fazer os meus cursos. Minha mãe começou a ser minha aluna. E minha mãe é uma excelente aluna. Ela começou fazendo, né, o treinamento de meditação, depois ela foi para o Equilibre-se. Então, ela aprendeu a meditar. Mamãe aprendeu a meditar. E, pouco a pouco, eu comecei a perceber a mudança que estava fazendo na minha mãe. Como que ela estava mais tranquila, como que ela estava mais sossegada, como que ela passou a conseguir ficar sentada e assistir uma novela. Hoje em dia, minha mãe assiste séries. A minha mãe está assistindo agora Grey's Anatomy, que a minha irmã mostrou para ela e ela adorou. E agora minha mãe está conseguindo assistir episódios inteiros de Grey's Anatomy, coisa que antes era impossível. Então, é sobre parar e assistir uma série? Não, mas isso foi resultado dela ter conseguido, né, aprender a meditar, desenvolver esse relaxamento, que trouxe também esse resultado dela conseguir relaxar para outras coisas. Porque nem assistir uma série ela não conseguia assistir um filme inteiro. Mas esse relaxamento profundo que ela começou a se dar através da prática da meditação diária, acabou trazendo esses benefícios também para outras questões da vida dela. Hoje minha mãe consegue ficar sentada conversando sem ficar
toda hora distraída, tá bem? Então, esse é um exemplo. Bom, Gabi, qual é a diferença entre o estado normal e o estado de relaxamento? Eu tô normal? Isso aqui é estar normal ou isso aqui é estar relaxado? Tá? Bom, foi demonstrado, né, em estudos, pesquisas e tal, que ao reduzir a nossa ativação corporal, ocorrem, né, benefícios sobre o nosso organismo. E essa redução aumenta a sensação de calma e de tranquilidade, assim como de paz interior e de bem-estar. Isso ajuda a gente a reorientar a nossa atenção, né, ter mais foco, ter mais autocontrole e a conhecer as sensações corporais que são associadas a diferentes emoções. Como assim? Se eu tenho ansiedade, então eu percebo que eu tô aqui com um batimento acelerado, percebo que eu comecei a suar, percebo que eu comecei a ficar com uma dor no ombro, por exemplo. Então, eu já sei, quando eu ligo, eu já consigo ligar uma coisa a outra. Se eu tô sentindo ansiedade, eu já sei que minha dor é por causa disso, que essas sensações são por causa disso. Ou se eu tô sentindo e percebendo essas sensações, então eu já sei que é por causa disso. A minha percepção começa a sincronizar, tá? Então, dessa forma, né, através desse conhecimento também, desse autoconhecimento, mais uma vez aqui o autoconhecimento, né? A gente consegue ser capaz de regular melhor as nossas emoções e com isso a gente vê respostas na redução da ansiedade. É impressionante como isso acontece, a partir do autoconhecimento. Então, eu começo a ter um controle maior das minhas emoções, através dessa percepção, através da união do que eu estou sentindo emocionalmente para também o que eu estou sentindo fisicamente. Quanto mais eu faço essa associação, quanto mais eu me percebo, quanto mais eu me conheço, mais eu me antecipo, mais eu me controlo, mais eu me regulo. Tá bem? Ao contrário, né, da resposta de luta e fuga, a resposta de relaxamento é um calmante corporal. A pressão sanguínea cai, a frequência cardíaca e a frequência respiratória diminuem. O relaxamento é muito eficaz para reduzir a tensão muscular, porque diminui os níveis de cortisol. Isso descontrai o músculo e aumenta a sensação de bem-estar. Por quê? O cortisol, né, ele vem também para te preparar para o ataque. E antigamente, isso vem também da evolução, né, do homem. Antigamente, né, lá no homem pré-histórico, né, ele tinha sim que lutar ou fugir, porque ele tinha que sobreviver, ele tinha que lutar contra os animais selvagens, ele tinha que buscar o próprio alimento, então ele vivia em constante perigo. E o que o cortisol faz? A liberação do cortisol prepara a gente, né? Prepara a gente para lutar ou para fugir. Então, vem essa carga pra gente, tá bem? Essa carga também de adrenalina, para deixar a gente preparado. Então, isso também traz muita tensão, traz essa tensão para a musculatura, tá? E é por isso que muita gente sente dor, tensão, precisa de massagem. Nossa, aí você percebe, né, que tá aqui tudo duro. É por causa disso. Mas a diferença, né, nossa, lá pro homem pré-histórico, é que hoje em dia, essa liberação, né, excessiva desses hormônios não são pra gente lutar pela nossa vida ou para caçar o nosso alimento. São problemas do dia a dia. São estresses no trabalho, estresses em casa, né? Só que tudo isso vai liberando essa quantidade excessiva de hormônios e vai tudo acumulando no nosso corpo. Então a gente se sente sempre tenso. Então o relaxamento vai reduzir os níveis de cortisol. E com isso vai tranquilizar também a musculatura. E vai aumentar a sensação de bem-estar. É por isso que a meditação, isso eu tenho muitos casos de muitos alunos que tinham dores crônicas, crises agudas, fibromialgia. Eu tenho muitos casos de alunos que com meditação as dores passaram, as dores melhoraram. Isso é uma coisa incrível, eu tenho vários casos. Gabi, como fazer isso na prática? Vamos falar aqui sobre algumas formas de praticar esse relaxamento, tá?
Você pode estar pensando, Gabi, ok, beleza, você me convenceu sobre os benefícios do relaxamento. Só que eu tenho muita dificuldade para relaxar, Gabriela. O que eu faço? Em primeiro lugar, né, não se desespere. É necessário praticar, 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 praticar de novo e praticar de forma contínua. Contínua. Eu estou muito repetitiva, confesso. Sei que estou repetitiva, falando em todas as aulas, até você entender. Você já deve ter entendido, não já? Eu acho que você já entendeu. Que é um processo. Todo processo tem um começo, esse começo pode ser agora, e mesmo assim ele não termina. Quanto mais você pratica, melhor você fica, e então você continua praticando, tá bom? Esse é o fator mais determinante na eficácia do relaxamento. Não é passar uma semana meditando e nunca mais meditar. Ai, Gabi, eu meditei durante uma semana, me senti ótima, mas já tem um mês, eu tô de novo me sentindo muito ansiosa, muito estressada, tô super tensa. A meditação não funcionou. Ué, mas você não continua meditando, né? Vou ter que abrir aqui a porta pro meu gatinho. Vocês estão ouvindo ele? Blue. Vem, bebê. Então, não é a meditação que não funcionou. É você que não soube manter uma prática, não conseguiu manter uma prática. Não é? Então, esse é o fator mais determinante, tá? Mas não é só isso. Vamos falar aqui sobre mais algumas coisas. É muito importante, né, principalmente quando a gente começa a treinar o relaxamento, que a gente escolha o momento do dia e onde a gente vai praticar. É necessário evitar distrações, evitar interrupções. Também é importante que a gente esteja, né, numa posição confortável e que a gente escolha a técnica que vai funcionar melhor. Tá bem? Porque somos pessoas diferentes. Então, uma técnica que funciona para você pode ser uma técnica que não funciona para mim, tá? Bom, algumas formas, né, de exercitar o relaxamento. Exercícios de respiração, yoga, massagem, tai chi chuan, além, é claro, da meditação. Se você já me conhece, eu vou sempre trazer a meditação. E meditar é justamente concentrar no que está acontecendo dentro de você, no seu interior. Sensações, percepções, imagens mentais, fluxo respiratório, pensamentos. E também um pouco fora, a gente pode também trazer essa concentração para aquilo que está acontecendo ao seu redor, no ambiente que você está, quais são os sons que você está ouvindo, o que você está percebendo, né? Olha, os meus gatinhos muito abusados. Vamos lá brincar. Né? Perceber o que está acontecendo fora de você. Muita gente fala, eu vejo isso muito nos meus alunos, gente que está com dificuldade de meditar porque está tendo uma obra lá embaixo, porque tem muita gente falando. Dá pra gente, inclusive, usar isso como uma forma de meditar. A gente não precisa ficar encontrando justificativas, né? Quanto mais justificativa eu tentar encontrar, mais eu vou encontrar. Então, assim, não é um barulho que vai te impedir de meditar. Você pode usar o barulho para meditar. Você pode, tem uma obra rolando. Tinha uma obra aqui ainda há pouco. Então eu posso fechar o olho e me concentrar nesse barulho, sabe? Usar esse barulho para minha meditação. Abraçar esse barulho. Acolher esse barulho. Visualizar o que está acontecendo nesse barulho. Tá bem? Bom, né? A técnica de meditação, a prática da meditação, estimula o desligamento da agitação do mundo exterior e o desapego de pensamentos exaustivos, porque a gente sabe, né, que a mente não para, e já falamos sobre isso aqui, a mente realmente não para, a mente realmente não vai parar, e que bom, porque quando a mente parar, a gente morre, né? A mente não para. Agora, a gente não precisa ficar apegado aos pensamentos que são completamente desgastantes. A gente já falou sobre isso aqui. Não preciso direcionar minha energia para ele. Não é porque o pensamento está ali que eu tenho que ficar pensando nele, que eu tenho que ficar colocando a minha atenção nele, meu foco nele, minha energia nele. Onde o foco expande. Então, quando você medita e quando você concentra em algum objeto, né, de foco da meditação,
sem esforço, com tranquilidade, aceitando, com serenidade, tá tudo bem, eu te acolho, né? Aquele pensamento que eu não quero, tudo bem, né? Você vem, você vai e eu volto para o meu objeto de concentração. Então eu estou na minha respiração, eu respiro, eu inspiro, expiro, inspiro, expiro. Aí a minha mente me leva para o que eu vou jantar. Aí eu acolho esse pensamento, ok, você existe, tudo bem. Vou voltar aqui para a minha respiração. Aí você volta para a respiração. Aí você fica ali mais 2 minutos e aí você percebe que a sua mente está naquela memória, lá atrás, aquilo que aconteceu. E aí você fala assim para essa memória, ok, memória, eu te acolho, tá tudo bem. Fica aí, vou voltar para a minha meditação, vou voltar para a minha respiração. Então, essa é a técnica, falando muito basicamente. Falando muito basicamente. Então, a meditação não é sobre ausência de pensamento, ausência de estímulo, mas sim sobre você praticar esse retorno. Praticar o retorno, tá? E possibilitar esse relaxamento. Essa prática do retorno é também uma prática de desapego. Eu não tenho que me apegar a esses pensamentos. Eu posso deixar ele ali, beleza, tchau, te acolho, vou voltar. Voltei e pronto. E continuo o meu relaxamento. Quem medita, isso comprovado cientificamente, tá bom, gente? Pesquisas, comprovações. Quem medita reduz a atividade do sistema nervoso simpático e aumenta a do parasimpático, que é justamente o de retorno ao equilíbrio, de buscar esse equilíbrio. Né? O que implica no relaxamento do corpo, no relaxamento da mente, né? Que passa a buscar melhores meios para enfrentar as dificuldades, sejam elas dificuldades físicas ou emocionais, porque uma pessoa que está em equilíbrio consegue enfrentar tudo com muito mais facilidade e tranquilidade do que quem não está em equilíbrio. E tudo isso a meditação favorece. Tá bom? Gabi, você se lembra de alguma história que foi importante você relaxar? Várias historinhas para contar. Vou contar rapidamente, tá bem? Eu me lembro, alguns de vocês já sabem, né? Eu trabalhei um período na aviação. Eu fui comissária de bordo. E é uma função muito concorrida, né? São milhares e milhares e milhares de currículos enviados todos os meses para as companhias aéreas. E eu fui uma vez chamada para fazer entrevista em São Paulo. Eu morava no Rio, né? Fui para São Paulo fazer minha entrevista e eu estava muito nervosa. Muito nervosa, eu estava desesperada, eu não sabia o que ia acontecer. Medo, né? Veio tudo, ansiedade, pressão. E no dia anterior, eu não estava nem conseguindo dormir, de tão ansiosa. A entrevista ia ser no dia seguinte, de manhãzinha, e eu nem estava conseguindo dormir. Aí, o que eu fiz? Eu entrei no YouTube, coloquei dessas músicas de relaxamento e fiquei fazendo. Primeiro eu fiz ali uma meditação antes de dormir, para poder me tranquilizar, para poder me acalmar. E depois eu dormi também ouvindo a música, para também me relaxar o máximo possível. E a minha entrevista foi maravilhosa, enfim, passei. Foi tudo maravilhoso. Foi tudo maravilhoso. Eu tenho uma outra situação, quando eu tava, porque aí depois na minha vida foi uma loucura. Eu fiz várias coisas. E depois eu saí da aviação, pedi demissão e fui morar em Portugal. Então, assim, minha vida deu uma reviravolta nesse período. E eu lembro quando eu tava no avião, já com as minhas coisas, indo morar de vez em Portugal. Porque primeiro eu fui para passar férias, para conhecer, aí voltei pro Brasil e depois fui de novo de vez. E é complicado, foi complicado. Eu lembro que no avião eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu tô indo morar em Portugal sozinha, tipo, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E eu lembro que também no avião eu busquei também relaxar e busquei também meditar. E eu fiz ouvindo os barulhos do avião, ouvindo o barulho da turbina, né? E busquei também ter esse relaxamento porque eu tava muito nervosa, eu tava muito ansiosa. E aí também depois, quando eu voltei pro Brasil, também foi um outro período, né? Depois de 5 anos morando em outro país, voltar para o Brasil, né? Com os problemas do Brasil, a gente já estamos acostumados a uma outra realidade, uma realidade, né, europeia, e depois de estar sozinha, né, numa nova vida, ter um choque de realidade, muitas responsabilidades que antes eu não tinha,
E agora, nesse momento de pandemia, então são momentos que eu também precisei relaxar cada vez mais, principalmente quando eu voltei para o Brasil. Nas minhas primeiras semanas no Brasil, minhas primeiras semanas de vida nova, foi tipo, uau, calma, Gabriela, volta para o seu equilíbrio, volta para o seu equilíbrio, que foi bastante estressante, né? Foi realmente um choque de realidade. Então eu também ali tive que buscar muito mais o relaxamento, né? E vocês veem, eu já tô aí no caminho, já tem aí algum tempo. E mesmo assim acontece. Então, assim, é um processo que não termina nunca, tenha isso em mente. É um processo que não termina nunca. Eu tive que me colocar para buscar, né, aumentar esse equilíbrio, buscar, porque eu estava ali num período bem difícil, lidando com muitas coisas. Então, eu tive também que parar um pouco para me realinhar, proporcionar esse ambiente de relaxamento interno, para que meu organismo também pudesse fazer a parte dele da melhor forma possível. Ok, gente? E é isto. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei essa aula. Eu adoro trazer também essa parte mais científica. Espero que vocês também tenham curtido. Vocês já sabem, a aula fica gravada. Quem quiser rever, quem quiser mandar para alguém. E é isso. A gente se vê na próxima aula. A próxima aula também vai estar bem legal. E gratidão demais pela participação, pela presença. Um grande beijo. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.